Alô, senhoras e senhores, imenso prazer, mais um encontro nosso. Vamos conquistar o mundo? Vamos passar? Bora lá. E usar isso daqui, porque isso daqui, o uso disso daqui que é o mais importante em história. Hoje nós vamos ver na nossa terceira aula mais ou menos início da colonização e o período da pré-colonial. O que aconteceu no momento quando o Tratado de Tordesilhas dava para Portugal o Brasil e as 3 primeiras décadas depois do Tratado de Tordesilhas? Qual a relação entre a colônia e Portugal? Então vamos lá. Os senhores se lembram que o Tratado de Tordesilhas, aqui tem um detalhe, que dividia as terras entre a América, a Espanha e Portugal, foi assinado em 1494. Por que é que Portugal não veio logo colonizar o Brasil, já que se tornou o dono dele? Porque não veio, não. Quais as circunstâncias na Europa que levaram a Portugal a necessidade de colonizar o Brasil? Então, Portugal não colonizou porque quis. É porque tinha que colonizar o Brasil. Primeiro, a França estava se tornando o Estado moderno. Quais as consequências disso? Necessidade de expansão marítimo comercial, ir atrás dos produtos para atrasar o comércio. Só que o mundo estava dividido por leis, acordos, tratados internacionais entre Portugal e Espanha. E aí? Mas a França precisava. Se tornou um Estado moderno. Ou desistiria, ou desrespeitaria, obviamente, os tratados. Com isso, Portugal ficou um pouco assustado. A Espanha também, mas no caso nos interessa Portugal. O que Portugal precisava fazer? Existia o Tratado de Tordesilhas que dava a Portugal o Brasil. Mas, para internacionalmente, aí vejam bem como é indispensável a gente conhecer o contexto histórico. Mas para que Portugal pudesse, por lei, se tornar o dono efetivo do Brasil, além do tratado, tinha que tomar a posse da terra. E isso aconteceu em 1500, justamente porque a França ameaçava. Poderia ser Brasil, poderia ser qualquer colônia espanhola. Território. Para essa tarefa, a coroa portuguesa chamou um comerciante burguês que fazia comércio com as especiarias orientais, então conhecia mais ou menos o percurso. O senhor Pedro Álvares Cabral, em 1500, mandou Pedro Álvares Cabral para o Brasil para tomar a posse da terra em nome da coroa portuguesa. Qual a importância de Pedro Álvares Cabral na história? Só essa. Ele veio tomar a posse da terra
de acordo com as exigências internacionais na época, em nome do Estado português. Então, o que ele fez? Saiu de Portugal, veio para o Brasil, tomou posse da terra e voltou. Daqui a pouco nós vamos ver o mapa para o Oriente buscar os produtos. Porque para ele, na verdade, isso foi um prejuízo econômico. Porque ele perdeu tempo com o comércio das especiarias. Repito, que eram produtos mais caros do mundo. Mas era Estado moderno. Poder despótico. Então Pedro Álvares simplesmente obedece ao Estado. Desculpa. Aqui, inclusive, nós temos uma tela, desembarque de Pedro Álvares Cabral, bem que, na verdade, é uma imaginação, porque a tela foi pintada só em 1922. Então, passaram-se mais de 400 anos. Para que nascesse essa tela do desembarque de Cabral. Só que tem um detalhe. A cerimônia oficial da tomada da posse da terra era identificada pelas leis internacionais na época através da celebração de uma missa. Então, na verdade, em que consistiu a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil? Pegou os frades franciscanos, trouxe para cá, celebraram uma missa e se mandou de volta, ou melhor, seguindo a viagem para o Oriente. Naquela época, a igreja era representada principalmente pelos frades franciscanos, por isso foram eles que celebraram a primeira. Olha só, justamente o mapa, e acompanhem bem a legenda. Vejam, a cor vermelha, a viagem de Bartolomeu Dias, quer dizer, as primeiras viagens, pode identificar pelo mapa, de Portugal em contorno ou para chegar até o Oriente. Depois nós temos em destaque a viagem de Vasco da Gama, justamente, que segue, afasta-se um pouco da costa africana, mas depois segue o caminho que era para ser feito por Bartolomeu Dias até o Oriente. E, olha só a viagem de Pedro Álvares Cabral, ele sai de Lisboa, vem para a Bahia, Porto Seguro, celebra a missa, quer dizer, tomou posse da terra, oficialmente, e se manda para o Oriente para pegar as especiarias e volta para continuar o seu comércio das especiarias. Portugueses ainda tentaram encurtar o seu percurso. Vejam só Pedro de Covilhã, pelo Mar Mediterrâneo. Só que em Mar Vermelho aqui, obviamente, para chegar até o Oriente. Mas só que essa parte daqui era monopolizada, o Mar Mediterrâneo era monopolizado pelos árabes muçulmanos, que não permitiam, não davam espaço para os portugueses. E aos portugueses não interessava, obviamente, se armar para lutar contra os árabes, por causa, seria gasto. Aos portugueses interessava lucro.
Por isso eles mantêm. E além disso, a costa africana toda trouxe um monte de produtos, principalmente escravos, além de outros, como lucros para o Estado português. Observem bem como ouro, escravos, pedras preciosas, especiarias. Tudo no caminho. E por aqui apenas teriam as especiarias em Alexandria ou eventualmente em Ceuta, que já tinham conquistado, claro. Nesse mapa aqui a gente pode observar, então, a ida e a volta justamente de Pedro Álvares Cabral. Quando vem, toma posse da terra, aqui a ida, portanto, depois ele segue e volta já com carregamento de produtos, as especiarias orientais, e volta para a Lisboa. Ok. E a partir daí, qual a relação de Portugal? Portugal é dono efetivo do Brasil. Celebrou a missa. Mas, qual a relação de Portugal e Brasil nas 3 primeiras décadas, que nós chamamos de período pré-colonial? Aliás, cá para nós, por que chamamos de período pré-colonial? Se oficialmente, no papel, já era colônia. Brasil já era colônia de Portugal. É porque, quando nós utilizamos o termo pré-colonial, o que nós queremos dizer? Que a terra não passou a ser efetivamente ocupada neste período. Por isso que, quando é que vai começar o período colonial? A partir de 1530. Por quê? Porque Portugal vai começar efetivamente a ocupar a terra e utilizá-la para a produção. Vamos às características do período pré-colonial. Vejam só que coisa engraçada e vamos ver se todo mundo entendeu tudo. Eu escolhi, ou melhor, recolhi as palavras escritas em amarelo. São características desse período. Resolvi acrescentar algumas palavrinhas e ficou uma frase, ou quem sabe até um poeminha sobre o período pré-colonial. Na Pindorama existia Imbirapitanga, tirada pelo estanco, através do escambo, nas feitorias em caráter predatório. O que foi que a gente entendeu? Mas a gente tem que entender. Então vamos traduzir. Por quê? Esses serão os termos utilizados nas questões em qualquer concurso. Porque a maioria não sabe. Então vamos lá. Primeiro, Pindorama. 2 palavras tupi-guarani. Pindos e ramos. Terra e árvore. Árvore alta. Ramos. Pindorama, terra de árvores altas. Que alguns historiadores preferem traduzir como terra dos coqueiros. Ou das palmeiras. Porque são árvores altas. Foi assim que os índios chamavam a sua terra. Pindorama. Então os portugueses, relação, portugueses na Pindorama, o que estavam fazendo? Na Pindorama existia Imbirapitanga, Imbira madeira, pitanga vermelha,
Portanto, madeira vermelha, pau-brasil. Mas só podia-se extrair o pau-brasil com a autorização do rei. Uma palavra só resume esse processo: estanco. Ou seja, a concessão que a coroa portuguesa dava de direitos para que, em nome da coroa, pudesse se vir à terra da coroa para explorar, neste caso, o pau-brasil, e em troca, por esta concessão, pagava-se a coroa ao Estado português o quinto, o famoso imposto português, a quinta parte dos lucros sobre. Muito bem. Mas será que o pau-brasil era tão valioso assim? E olha que tinha pra caramba no todo o litoral. Tudo isso era feito através da troca, o escambo. Observem bem este detalhe. A troca de pau-brasil pelas especiarias europeias. Se eu chamei de especiarias europeias, quer dizer que eram produtos especiais para os índios, ou seja, desconhecidos, ou seja, eles não tinham, eles não produziam. E aqui nos aparece um detalhe em destaque. Entre essas especiarias existiam facas. Vamos pensar. Quer dizer que os índios não conheciam faca. O que é uma faca? Uma lâmina de metal. Quer dizer que os nossos índios não conheciam metal. Logo, questão de lógica, raciocínio, gente. Vamos pensar, vamos raciocinar. Logo, os nossos índios ainda não chegaram, não estavam vivendo no estágio da idade dos metais, que é praticamente o último estágio da pré-história. Então, consequentemente, como é que viviam os nossos índios? Com as características da pré-história. Quais eram essas características? E depois a gente já conhece um pouco, mas eu vou aprofundar mais direitinho e vou lhes dar um exemplo daqui a pouco, entre as duas culturas. Aqui eu vou voltar para essa questão, porque esse escambo era realizado nas feitorias, que eram locais do litoral onde acontecia a troca de produtos e que essa exploração era feita em caráter predatório, quer dizer, em caráter destrutivo. Aí onde está o probleminha. Quer dizer que os portugueses vieram aqui para destruir o litoral que era bloqueado pelo pau-brasil, pela densa floresta de pau-brasil. Mas nós voltaremos a essa questão. Vamos primeiro verificar como é que viviam e quem eram os nossos índios. Aqui ainda o mapa nos mostra, vejam a extensão territorial do litoral da área de pau-brasil. Será que tinha valor econômico para o Brasil naquela época? Bom, vamos ver as características dos nossos índios. Acompanhe.
Primeiro, organização política. Bem que, na verdade, os nossos índios ainda não formavam civilização. O que é uma civilização? Melhor dizendo, eles não tinham chegado ainda ao estágio de uma civilização. O que nós chamamos de uma civilização? Uma civilização é quando um grupo humano já possui bem definidas formas de organização política, social, econômica e cultural. O poder já tem suas características, a sociedade tem sua importância, cada grupo social, a economia já se sabe o que se quer, mentalidade dirigida em função da sociedade, cultura, portanto. Se os nossos índios viviam ainda em caráter pré-histórico, consequentemente, ainda não formavam civilização. Tanto é que eram organizados de forma tribal. Tribo? O que é uma tribo? Já te ensinaram, e sempre quando a titia ou o professor falava na escola, ela dizia, os nossos índios viviam em tribo. Sim, mas o que é tribo? Uma tribo é o conjunto de comunidades primitivas. E o que é comunidade primitiva? É comunidade coletiva. Se é coletiva, então tudo é de todos e nada é de ninguém. E mais um detalhe. E todos são de todos e ninguém é de ninguém. Espírito coletivo. Portanto, ainda não possuíam bem definida forma de organização política. Aí você vai dizer, sim, mas não existia cacique? Sim, mas cacique não era um rei. Cacique não impunha o poder. Ao cacique não se obedecia. Ao cacique se tinha respeito. Portanto, era a pessoa, segundo a tribo, que possuía a maior quantidade de conhecimento para o bem da tribo. É muito diferente de uma civilização. Vamos mais, organização social. Bom, se eram comunidades, grupos de conjuntos de comunidades coletivas, então não tinha classe social, todos eram iguais. Então todos faziam de tudo. Porque todos eram tudo. Como era Portugal? Será? Os senhores se lembram da estrutura da sociedade do Estado moderno? E quem eram os nossos índios? Do ponto de vista econômico, impressionante. Por isso que a terra era a coisa mais cara para o índio, por isso que quando, a partir do período colonial, os portugueses vão querer ocupar a terra do índio, ele vai se revoltar. Por quê? Porque para índio isso significava tirar a sua vida, matá-lo. Por quê? Porque a economia que eles praticavam era a economia coletora. Portanto, a terra lhe oferecia. Eles não cultivavam, eles não praticavam. Temos conhecimento apenas de entre mais de 200 tribos indígenas que existiam aqui na época quando os portugueses chegaram aqui, que já plantavam milho, feijão e abóbora, mas não em caráter produtivo. Apenas de repente.
Por isso, tirar a terra do índio é tirar a sua vida. Porque tirar a sua sobrevivência. Dá para tu entender por que índio reagiu? E a organização cultural? Várias línguas e dialetos, mais de 200. Hábitos dos grupos indígenas heterogêneos. Por exemplo, a prática da poligamia, que era natural. E era natural por quê? Porque viviam em comunidades coletivas. Por isso que a poligamia era natural. Alguns grupos também praticavam a antropofagia e aqui nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Senhores, antropofagia não é canibalismo. Canibalismo é quando se consome carne humana como qualquer outro alimento. Antropofagia tem uma simbologia, tem um significado cultural. Comer uma parte de um corpo tinha um significado. Por exemplo, devorar um branco significava que esse branco, que o outro branco jamais viria tomar a terra. Então tinha um significado extraordinário, cultural, exótico, espiritual. Então, não é, os nossos índios não eram canibais. Além disso, dormiam na rede. Interessante. E na Europa se dormia na cama. Espera aí. Praticavam politeísmo, principalmente naturalista. As forças da natureza. Portugueses. Católicos. Alicerce da Igreja Católica, Portugal e a Espanha. E, finalmente, os nossos índios andavam nus quando os portugueses chegaram aqui. Impressionante. E como eram e como viviam os portugueses? Vamos analisar exatamente dessa mesma forma. Organização política, poder absoluto. Ordem. No meio dos índios, respeito. Vê que diferença. Organização social. Todos iguais. Em Portugal. Clero, nobreza, com todos os privilégios, direitos sustentados pelo terceiro Estado, pelo terceiro grupo, pela burguesia. A burguesia, produtora de dinheiro, que sustentava, repito, os parasitas, clero, a nobreza e a realeza. Organização econômica. Ganância atrás dos produtos para ir atrás do dinheiro. Os nossos índios apenas se garantiam pelo natural, o que a natureza lhe oferecia. Finalmente, a cultura impressionante. Entre os índios tudo era natural, andar nu. Por exemplo, eu vou usar essa palavra mesmo, mas para realizar um ato sexual, para transar, prática da poligamia, numa rede, várias pessoas juntas, natural, normal. Ninguém espiava, ninguém, porque era normal.
em Portugal. Primeiro, a nudez era pecado. Segundo, só podia se ter relações sexuais para procriar e não pelo prazer. Terceiro, se a nudez era pecado, então o marido não via a mulher nua. Ela era preparada pelas escravas para ter relação com o marido. Na hora quando ela estava pronta, marido entrava, fazia a relação e saía. E a mulher era coberta completamente com um enorme lençol, porque nudez era pecado. A educação, aqui entre os índios, igualdade. Na Europa, a mulher era educada em função, a serviço do senhor, seu marido. Pai e depois senhor, seu marido. Agora, dá para você imaginar, concluindo essa aula de hoje, quando os portugueses chegam aqui, no litoral, vem toda essa convivência entre os índios. O que poderia ter passado na cabeça deles? Isso é um paraíso, exatamente isso. E é o paraíso que eu desejo para você no concurso que você vai fazer. Prazer imenso, beijo, até a próxima.